O que dá significado para a nossa existência? Desde que o homem parou de pensar com Deus no centro de todas as coisas, o que a gente pode chamar do homem moderno, aliás, é essa nomenclatura que um teólogo suíço, que já faleceu há um tempo, chamado Franz Schaeffer, ele usa de nomenclatura. E Schaeffer diz que uma vez que o homem parou de colocar Deus no centro e parou de pensar a vida pela ótica divina, agora só resta ao homem, nessa busca por um significado que ele nunca vai encontrar, aquilo que ele vai chamar de um salto de insanidade. Antes o homem dava um salto de fé na busca por Deus. Agora o homem sem Deus, ele precisa dar um salto nessa busca por significado da existência dele. E Franz Schaeffer vai falar que o que sobrou para o homem moderno, esse homem que pensa agora a parte de Deus, é um salto de insanidade, um salto de loucura, um salto naquilo que não faz sentido. Abram em Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2. Nós já vimos um pouco da introdução do livro no primeiro estudo. No segundo estudo nós vimos a parte da introdução ainda do livro, em que Salomão resume o todo da nossa vida naquele esforço humano, mostrando que o esforço humano é inútil, é vaidoso, é um enigma, é um correr atrás do vento, para encontrar nele um significado. Depois, na mensagem que nós vimos semana passada, Salomão falou que na sabedoria, e ele se achava como um sábio, examinando todas as coisas, que ele podia estar à parte desta insanidade que vive a nossa sociedade, olhando para tudo isso, mas ele concluiu que ele faz parte da sociedade, ele não consegue analisar tudo fora dela, mas ele está inserido nisso, e por isso também a própria sabedoria com que ele analisa tudo aquilo continua sendo inútil, revela-se no final um fracasso. Agora Salomão vai dar mais um passo na sua investigação. Ele vai para uma outra área, para um outro ramo, que é o ramo do prazer. Como nós gostamos de sentir prazer? A gente gosta de se alegrar. Aliás, o homem foi feito para isso, para se alegrar. Nós não fomos feitos nem para morrer, quanto mais para sermos tristes. Nós somos criados por Deus, de fato, para ter prazer e para nos alegrarmos. Salomão escreve assim, no livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Nada me neguei que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Esta foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há proveito nenhum no que se faz debaixo do sol. Esse refrão que sempre se repete no livro de Eclesiastes. Percebam no versículo 1 do capítulo 2, que Salomão agora está conversando com ele mesmo, falando assim: então eu disse, já que aquilo não deu certo, vamos experimentar alguma outra coisa. Quem sabe nessa outra área, nesse outro ramo que o homem tanto busca, que é a área do prazer,
da satisfação, de sentir um pouco de alegria, quem sabe aí não encontra significado para a nossa vida. Quem sabe aí não é a residência, onde reside o propósito de existência do homem. Salomão, nesse caso, se aproxima um pouco do que Epicuro defendia. O epicurismo, Epicuro é um filósofo grego de 4 a.C., no 4º século a.C., conhecido como filósofo do jardim. Ele ensinava os seus alunos passeando pelo jardim e por isso deu esse nome para ele. E ele ensinava que o significado da vida vem por meio de um prazer, mas de um prazer constante. E daqui a pouco a gente vai ver que é exatamente esse o dilema de Salomão na busca por prazer. Epicuro falava assim: o significado da sua existência, você vai encontrar o que você sempre busca quando você tiver um prazer, mas desde que esse prazer seja constante. E ele diz: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Sabe aquelas coisas boas da vida que a gente sonha um dia experimentar? Salomão, mais do que todos, experimentou todas elas. Tudo aquilo que você pode imaginar que possa te dar prazer, que possa satisfazer a sua carne, a sua alma, te alegrar, Salomão teve todas. Mas como é característico de Eclesiastes, ele já joga a conclusão logo no começo. Parece que é para a gente não criar uma expectativa conforme a gente vai lendo cada parágrafo. Sempre no começo de um novo pensamento ele já vai antecipar para a gente. Tudo isso é loucura. Tudo isso é correr atrás do vento. Ele diz no versículo 2, eu concluí, mas isso também se revelou inútil, eu concluí que rir é loucura e alegria de nada vale. Há 2 palavrinhas semelhantes, mas distintas: rir e alegria. Na primeira, Salomão está pensando naquilo que é ilícito. Então são os prazeres ilícitos, aquilo que traz felicidade, mas de uma maneira ilícita. A gente pode pensar, por exemplo, numa comédia atual. Como são as comédias atuais? Cheia de cinismo, sarcasmo, de obscenidades, de promiscuidade, de rebaixar o outro, de prejudicar a imagem do outro. Isso é comédia atual. E parece que sem isso não há graça. E essa primeira palavra rir significa exatamente isso. É uma alegria, mas uma alegria pecaminosa. E Salomão vai falar, isso aí é loucura. Agora, loucura, na literatura de sabedoria da Bíblia, Salmos, Provérbios, não está falando de uma deficiência mental, alguém que merece um hospício. Quando fala loucura, insensatez, está falando de uma depravação moral. Então isso também é loucura. Isso é pecado, é uma depravação. Então não pode habitar aí o significado da nossa vida. Agora, já a segunda palavra, alegria, é usada no Antigo Testamento quando os reis se alegravam, nas festas de Israel, naquelas alegrias lícitas, que Deus mesmo falou para o povo se alegrar. E Salomão vai falar, até essas, não é loucura mais, porque não é pecado. Mas agora se revela inútil, de nada vale. De nada vale para quê? Essa é a grande pergunta que a gente tem que responder. Agora Salomão vai falar as áreas que ele experimentou. E aí vocês vão perceber que as áreas que todo mundo busca até hoje em dia, experimentar e satisfazer a alma com isso que Salomão experimentou. A primeira área, versículo 3. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. A primeira área que Salomão se entrega nessa busca por prazer é a degustação. É aquele comer uma boa comida. No caso aqui, tomar um bom vinho. Um merlot envelhecido, chileno. Tomar aquele vinho que saliva a boca, para quem gosta, claro, de vinho, Mas não se prenda só ao vinho se você não gosta um pouco de vinho, mas mostre, na verdade isso está relacionado com qualquer prazer que você pode ter, quer seja pela comida, bebida ou qualquer outra coisa que te dê prazer pelo alimento. Salomão falava assim, eu vou me entregar ao vinho. Agora olha que interessante que ele fala, ele não fala só eu vou começar a beber vinho, ele fala eu vou me entregar ao vinho e a extravagância. É aí o grande X da questão, porque aí vai mostrar, logo de cara, o grande paradoxo do hedonismo. O grande paradoxo dessa busca por prazer. Porque quem busca prazer nessas coisas nunca vai encontrar.
Parece que quanto mais prazer a gente quer ter, menos prazer a gente sente. Porque parece que quanto mais experiências a gente sente, essa experiência agora se torna sem graça. E você agora vai querer novas experiências. Então, para aquele que começa a beber, logo uma tacinha de vinho já não é o suficiente. E a gente conhece quantos e quantos alcoólatras que começaram com um pouquinho, um golinho, uma coisinha assim, só um pouquinho. Né? Logo eu vou mostrar que essas coisas que Salomão descreve não são ilícitas, não são pecaminosas. Tá? Mas há a possibilidade de levar ao pecado. E é isso que ele fala, eu me entreguei ao vinho, mas eu não me contentei com isso. Eu me entreguei ao vinho e à extravagância. Eu enchi a cara dia após dia para ver se nisso eu busco um pouco de significado. Para descer assim e chegar lá e aí chega no outro dia, acorda, sabe, com aquela dor de cabeça. Quem já passou por isso, eu nunca passei por isso, de ficar bêbado e vomitar e tudo mais. Você está com aquela dor de cabeça pensando, o que eu fiz na noite de ontem? Você é que lembra de alguma coisa que fez na noite de ontem? Aí Salomão fala assim, eu me entreguei ao vinho e à extravagância. Agora é curioso quando ele fala, né? Conservando comigo a sabedoria. Por que ele fala isso? Ele fala, é tudo em prol da busca pela sabedoria. Eu estou experimentando para ver onde está o significado da minha existência. Então, eu mantive comigo essa minha sabedoria. Não perdi os sentidos. Eu não me deixei levar até aquele ponto que eu já não sabia mais o que estava fazendo. Porque tudo era, pelo menos o que ele estava falando aqui, por um propósito bom. Do experimento, da onde busca o significado da sua existência. Decidi me entregar ao vinho, à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. E aí ele diz, eu queria saber o que vale a pena. Agora, veja bem, o versículo 2, ele já concluiu, ele antecipa para a gente, né? A alegria de nada vale. E é exatamente a mesma palavra que é usada ali. Ele está falando, prazer não tem significado nisso, não vale a pena. Mas é isso que ele queria buscar. Ele queria olhar para a sociedade, para os homens e dizer, vamos ver o que vale a pena ser feito aqui nos poucos dias que nos restam. Mas se os nossos dias são abreviados aqui na Terra, a gente precisa buscar significado, e se for buscar significado no prazer, então vamos entrar de cara nisso. E aí ele vai não só para o vinho, mas para a extravagância. Depois, segunda área que ele vai entrar, no versículo 4, ele diz, lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Agora Salomão vai construir coisas, vai edificar coisas. Isso não é novo na história. A Gênesis 4, mal o mundo é mundo, mal o mundo foi criado, nem passou tanto tempo assim, Caim, aquele mesmo que matou o seu irmão, edifica uma cidade e coloca na cidade, ainda por cima, além de edificar uma cidade, coloca o nome da cidade do seu filho Enoque. Para dizer e deixar bem claro que fui eu que fiz e é o nosso nome que vai ser glorificado. Se Deus fez um jardim, agora eu edifico uma cidade. E coloco nessa cidade o nome do meu filho. Mais para frente, ainda nesses capítulos iniciais de Gênesis, eles vão mais além disso. E vão construir uma cidade chamada Babel, com aquela famosa Torre de Babel. Para dizer para todo mundo que o nome deles agora ia ser engrandecido por causa desse projeto, dessa construção. E como é gostoso quando a gente faz alguma coisa e as pessoas se conhecem e veem que projeto que você realizou, que obra que você edificou. Como foi interessante e bem feito esse projeto e como as pessoas gostam disso, de encontrar significado naquilo que eles fazem. Você não pode deixar sair aqui desse mundo sem deixar algo construído, edificado, um projeto de vida e para ser lembrado. E Salomão, como Caim fez, como os habitantes lá de Babel fizeram, que aliás são os descendentes de Caim, e tantos outros vão fazer ao longo da Bíblia e continuam fazendo. A gente olha para as histórias, os reis, os imperadores, queriam cada um construir um templo mais suntuoso que o outro, uma cidade mais poderosa e mais bonita e mais venerada que a outra, e isso não tinha fim, não tinha limite. E Salomão fala, eu fiz tudo isso.
Eu fiz jardins, pomares, plantei todo tipo de árvore frutífera. Já imaginou caminhar num pomar e poder comer de tudo? De tudo. Uma vez a gente teve a oportunidade, Aline, de colher uma cereja do pé. É um pé de cereja. A gente foi para um lugar e como não é comum aqui, o cara fez questão de falar, não, vou levar vocês lá porque eu sei que isso não é comum onde vocês moram. Agora, imagine você andar pelo pomar, claro que não é tudo que ele poderia plantar, porque depende de todo o microsistema ali, né, envolvido. Mas imagine você andar no pomar e falar assim, eu quero comer agora uma maçã. Já colheu uma maçã numa macieira? Eu nunca vi uma macieira na minha vida. Sei lá se existe, não, brincadeira, existe. Mas eu vou colher uma maçã. Não, agora eu vou pegar um cacho de uva. Agora eu vou colher uma pera. Agora eu vou... Imagina você assim, poder andar no pomar e todo tipo de árvore frutífera. Parece que Salomão está pensando assim, eu vou pegar o jardim do Éden e vou construir um outro jardim do Éden aqui para mim. Vou colocar todo tipo de árvore frutífera. Porque daí eu vou me alegrar com isso, eu vou ter prazer em caminhar e olhar tudo que eu fiz e degustar esses frutos dessas árvores. E ele vai dizer também construir reservatórios para irrigar os bosques. Isso era complicado de ser construído na época, mas ele fez lá todos, inclusive tem até hoje em Jerusalém, todas aquelas construções que Salomão fez, e algumas são preservadas até hoje. E ele se lançou a projetos. Mais do que isso. Além de projetos agora, ele vai ter posses. Comprei escravos e escravas. E ele tem tanto escravo, que tem escravo que nasceu na casa dele. Ou seja, são os filhos dos escravos que cresceram e viraram os escravos de tanto escravo que ele tinha, de tanto trabalhador servindo ele. Imagina, ele não precisava nem caminhar no pomar, devia ter alguém atrás dele lá para pegar que fruta você quer. Deixa que a gente pega para você, não vai se desgastar, Salomão. Você é o rei, sabe? Fica tranquilo, deixa que a gente colhe para você uma fruta aqui. De tanto servo, de tanto escravo, acho que devia até enjoar. Sabe quando você quer ficar sozinho uma hora e não consegue? Né? Porque tem tanto servo na casa dele, no palácio. E ele fala, comprei escravos, tive escravos nascidos na minha casa, eu tive bois, ovelhas. Pensa assim, tudo que você imaginar, Salomão podia ter. O reino de Salomão era um dos mais ricos que já existiram. Chamava a atenção dos povos vizinhos. Ele podia comprar, adquirir o que ele bem entendesse para dar prazer para ele. Qualquer coisa. Mais do que isso, versículo 8. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. E agora ele vai buscar numa outra área desse de prazer, que é a área sensorial. E a área sensorial, primeiro, dos ouvidos, daquilo que dá satisfação, porque ele montou um coral na casa dele. Ele fala, servi-me de cantores e também de um harém das delícias dos homens. Então, primeiro ele monta um coral. Ele fala assim, agora eu quero ouvir uma aleluia de Handel, né? Perdão, um anacronismo, claro, né? E aí o coral ia lá e cantava uma aleluia de Handel. Agora eu quero ouvir só para contrariar. O coral cantava só para contrariar. A sabedoria dele não ia deixar ele. A sabedoria dele não ia chegar nesse ponto, né? Mas ele tinha cantores e cantores, sabe, você ouviu naqueles programas lá, ídolos, aquelas coisas, eu gostei desse cara, vou contratar ele aqui para minha casa, ele vai vir aqui na minha casa cantar, tem talento, canta bem, ele podia ouvir, sabe quando a pessoa que gosta de arte mesmo, eu gostei daquele quadro, custa 1 milhão e tanto, eu vou enfeitar minha sala com esse quadro, toda vez que eu passar eu olho ali, tem um quadro de 1 milhão, um Picasso na minha sala. Ele gosta de artes, ele falou, quem sabe aí está o significado. Se bem que, ainda bem que a arte naquela época não é arte hoje, né? Porque a arte hoje é um vaso sanitário no lugar e chamam aquilo de arte, né? A pós-modernidade estragou até isso, até o conceito de arte, né? Que deveria ter um padrão, um conceito, uma regra do que é belo, do que é sublime. Na modernidade até existia isso, mas na pós-modernidade é a desconstrução total. Então, se Salomão tivesse hoje, ele ia falar, eu nem quero arte. Ele vai no museu contemporâneo e fala, não quero nada disso para minha casa. Não vou deixar um vaso sanitário ali de enfeite na minha casa. Né? Não quero isso para mim. Agora, imagine você ter acesso ao que você quiser na área da arte. Se você gosta de quadro, de música, se você quiser contratar uns atores para fazer um filme ali ao vivo para você, você pode fazer o que você quiser. Ele era rei, tinha dinheiro para isso. Mais do que isso. Também de um harém, as delícias dos homens. Salomão teve 1000 mulheres.
1000 mulheres. Falar isso para um universitário hoje, né? O cara que está lá na universidade, que não vê a hora de pegar aquela menina lá na classe, sair com ela e tudo mais, e ele acha que nisso está o significado da vida dele, né? O objetivo da vida dele é aquilo. Eu fiz faculdade, acho que quem fez aqui vai lembrar disso também, né? Ou se você está fazendo. É impressionante. Tem pessoas que parece que é isso mesmo, o significado da vida deles está em sair com uma mulher. É só isso, conversa, fala o dia inteiro planejando, pensando como que vai fazer, como vai deixar ela bêbada, como que vai fazer isso, como vai fazer aquilo, para poder sair um dia com aquela mulher. Aí você chega e cara, Salomão teve 1000 mulheres, 1000 sogras também, 1000 sogros, por aí vai, paciência, né? Mas 1000 mulheres. Se ele fala assim, quero dormir cada dia com uma, dá 3 anos, aí ele ia repetir. Ia dar briga, né? Porque não lembrava o nome, imagina, ele chamava outro nome, a mulher ia ficar brava com ele, porque chamou ela do outro nome, ia dar um monte de briga lá e tudo mais. Mas ele teve 1000 mulheres. Salomão conclui tudo isso falando assim, eu tornei-me, versículo 9, mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a sabedoria. Salomão, no versículo 10, tem o coração pirata. Lembra da música? Eu sei que eu tenho que tomar cuidado, porque tem gente aqui que gosta, né? E se está uma música do Roupa Nova aqui, tem gente que já vai começar... Eu sei que tem gente que gosta. Mas olha o que ele diz no versículo 10. Não me neguei nada que meus olhos desejavam. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Lembra do coração pirata da música? Tem uns que lembram aí, né? Eu planto ou eu construo o que a infância sonhou, eu não nego nada, faço o que quero, estou sempre com a razão. Eu não vou falar mais porque tem gente já quase cantarolando a música aí, né? Do Roupa Nova. Mas é isso. O meu coração pirata faz tudo que vem pela frente, tudo que está na telha, ele vai lá e faz. Salomão fazia isso. Talvez está ali, eu vou experimentar. Porque tem muita coisa que dá prazer pra gente que a gente só fica sonhando. Que talvez um dia você imagina que é bom, né? Você olha lá no Masterchef, tá os caras fazendo os pratos, aí tá cheio de vieira, pra tudo quanto é lado, né? Fazer uma vieira, aqui fazer uma vieira, ali uma vieira. Eu falo, que raio de vieira é esse? Onde você acha vieira pra comer? Que é esse vieira que todo mundo faz? Você fica só sonhando, imaginando que aquilo é bom. Mas eu não sei se é bom ou não, vai saber, deve ser bom, porque todo episódio tem uma vieira ali no meio que eles fazem o negócio. Deve ser bom, deve ser chique. Agora, Salomão podia falar assim, vou comprar um caminhão de vieira para mim. Eu cansei de vieira, agora começou Salomão. Eu cansei de Salomão. Agora eu quero aquele boi japonês, né? Não é japonês que custa R$600 o quilo da carne lá. Vou pegar aquele boi japonês, o boi mais caro do mundo, que é tratado, não sei o quê, fica pequenininho, é caro pra caramba. Então R$600 o quilo da carne. O resto aqui, vai ter que cuidar. Mas tem um desse daí, Regis? Um boi desse daí. Salomão falou, vou encomendar um aqui para mim. Salomão era mais ou menos naquela época, claro, desculpe a comparação, tá? Mas se você der uma olhada na história do Pablo Escobar, o cara tinha 800 propriedades, tinha girafa na casa dele, tinha rinoceronte na Colômbia. Pensa bem, o cara, para que ele quer 800 propriedades? Para que um cara quer rinoceronte na casa dele, girafa na casa dele, umas aves, sabe? Para que uma pessoa quer uma coisa dessa? Porque ele acha que é nisso que ele vai encontrar o significado, a satisfação da sua vida. E se alguém tiver uma girafa com o pescoço mais comprido que a dele. Pronto, acabou o significado, acabou a razão de ser dele. Agora, Salomão está buscando em coisas que não são em si pecaminosas. Deus criou a comida e a bebida, Deus criou o descanso, Deus criou o relacionamento sexual, Deus deu criatividade para nós construirmos projetos, edificarmos coisas e tudo mais. Ele não está buscando nisso. Agora, o grande problema de Salomão é que ele torna aquilo que Deus fez, que é lícito, naquilo que agora é ilícito. E tem duas maneiras de a gente fazer isso. Paulo, lá em 1 Coríntios, vai dizer, quer comais, quer bebais, fazer qualquer outra coisa, pensa nas coisas mais simples que você fizer, e até as coisas prazerosas, como comer e beber, faça tudo para
a glória de Deus. Tem duas maneiras pelas quais a gente pode fazer tudo isso que é lícito, mas não ser para a glória de Deus. O primeiro é passar dos limites, ou antecipar aquilo que Deus não quer que seja antecipado. Por exemplo, Deus criou a comida, o homem criou a gula. E coloca na gula a satisfação, porque se você comer só um pouquinho não tem graça, tem que se acabar de comer, aí tem graça. Deus criou a bebida, o homem criou a bebedice, o chegar no outro dia, ficar com dor de cabeça, o vício, nisso tem significado, isso que é bom. Deus criou o sexo, o homem criou as orgias, o homossexualismo, as depravações, o homem busca maneiras criativas de falar, não, é isso que dá significado, aquilo não é sem graça. Um homem e uma mulher se relacionando pro resto da vida, só depois do casamento, com uma mulher só por sua vida inteira, com um homem só a sua vida inteira, a sociedade vai falar, isso é muito sem graça. Porque foi o que Deus criou. E o homem é especialista em tornar aquilo que Deus criou, que dá prazer, e reduzir isso ao nada, e falar que isso não tem prazer nisso, não tem significado nisso, não há nada de bom nisso. O bom mesmo é quando a gente pega todas essas coisas e coloca conceitos pecaminosos, né? Então Deus cria um sono, um descanso, o homem cria a preguiça. E fala que dormir um pouquinho não é bom. O bom é você ficar lá até meio-dia, todo dia, até 3 da tarde, e só dormir e não trabalhar. E tem gente que fala assim, a gente podia inverter, né? Trabalhar 2 dias e descansar 5 na semana, e ficar dormindo o dia inteiro. Um monte de gente falando amém, né? Percebe? Então esse é o primeiro jeito, essa é a primeira maneira de desfrutar tudo aquilo que Deus criou, que é prazeroso, que é bom para as nossas vidas, que foi Deus que criou, mas de uma maneira pecaminosa. É ou antecipar aquilo que não deve ser antecipado, como no caso do relacionamento sexual, ou é ir além do que você deve fazer, como no caso da comida, sono, bebida e tudo mais, essas questões de que Deus criou, que dá prazer. Agora, a segunda maneira é o que Salomão faz aqui. É achar que nestas questões há um significado. É achar que naquilo que Deus deu para nós, para os homens, para conceder prazer, é um fim em si mesmo e não um meio para glorificar a Deus. Salomão foi buscar o significado de vida naquilo que é um meio para chegar num fim, e não é um fim em si mesmo. Você come, você bebe, você descansa, você faz artes, né, no bom sentido, não igual as crianças fazem artes, né? Você faz projetos, você edifica as coisas, você dorme para glorificar a Deus, por um fim. E não para que essa busca por prazer seja um fim em si mesmo. Agostinho dizia assim: eu amo uma flor, uma música, um perfume e um abraço. E eu amo essas coisas como eu amo quando eu amo a Deus. Que é a flor, o perfume, o abraço, a música do meu homem interior. Agostinho falava, essas coisas que nos dão prazer só têm significado. Você só vai encontrar um prazer real nessas coisas, se você lembrar que aquilo que te dá significado, aquilo que te dá prazer para o homem interior não está nessas coisas, está no Deus. E o Deus é esse prazer do nosso homem interior. É isso que Salomão estava buscando de uma maneira inútil aqui, buscando nas coisas lícitas encontrar o fim em si mesmo, quando elas são um meio para nós glorificarmos quem nos proporciona todos esses prazeres para a nossa vida. Salomão diz aqui, ainda no versículo 10, na metade, na verdade, eu me alegrei com todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Sabe o que ele reconhece? Há sim significado nisso. Se você buscar significado do prazer, há sim significado nisso, mas enquanto dura. Por isso que Epicuro ia falar que você precisa de um prazer constante. Agora, quem consegue ter prazer a vida toda? Quem não sofre nessa vida? Quem não passa por problemas na sua vida? Agora, se você quer buscar significado no prazer, Salomão falou assim, ó, chegou segunda-feira, acordei, olhei tudo para trás do que eu fiz e falei, e agora? E agora? Porque enquanto eu estava fazendo, estava muito legal, estava divertido, estava gostoso, estava bom, parecia que aquilo tinha significado. E ele de fato estava se alegrando daquilo. Mas só. Quando passou tudo aquilo, ele olhou para trás, né, ele diz no versículo 11, contudo, quando avaliei tudo que tinha feito, o que as minhas mãos haviam feito, e esse avaliar é exatamente isso, é encarar de frente. Quando ele considerou tudo aquilo, ele olhou para trás e falou assim,
Tudo isso que eu fiz. E agora? Tudo que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há proveito nenhum, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Lembra aquela palavrinha proveito que eu expliquei nos primeiros estudos? Não lembro se no primeiro ou no segundo. É ela que se repete aqui. Não é um proveito de alguma vantagem que você leva naquilo lá, porque comer alguma coisa é proveitosa para o homem, beber alguma coisa é proveitosa para o homem, descansar é proveitoso para o homem. Mas essa palavra proveito, itron no hebraico, tem a ver com significado. Proveito de você encontrar um significado nisso que você está desfrutando. E Salomão vai falar, depois que eu fiz tudo isso, eu olhei para trás e falei, não é aqui. Não é aqui que está o significado da minha existência. Agora eu queria terminar com 2 salmos. Primeiro o salmo de número 9. De número 9. Salmo 9 diz assim, versículo 1 e versículo 2. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Em ti e somente em ti eu quero alegrar-me e exultar. Salmo 40, versículo 8. Diz, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Quer buscar um prazer duradouro? Quer buscar um prazer que não é circunstancial, que não é momentâneo, que não é frustrante, porque a busca por um prazer nele mesmo, como um fim em si mesmo, é frustrante para o ser humano. Agora, quer buscar um prazer naquilo que é eterno, naquilo que realmente vale a pena? Os salmistas aqui vão dizer, eu exulto somente em ti, eu exulto em fazer a tua vontade, ó Deus. Sabe uma das piores coisas que eu vejo no cristianismo? É quando o cristão, que tem disponível Deus e a sua vontade para se alegrar, para exultar em Deus, e encontrar nele o significado para a sua existência, vive como se Deus não existisse. Na verdade, lembra que eu falei, é para esse público que Salomão está escrevendo. É para aquele judeu que falava que acreditava em Deus, mas vivia como se não existisse. Deus quer te livrar. Deus quer te livrar. Se você está buscando prazer em algo e está escravizado por isso, porque é isso que o prazer faz. Começa a não ficar mais suficiente para as nossas vidas, e você quer mais, e você quer mais. E enquanto você não buscar prazer em Deus e na vontade de Deus, você vai continuar escravizado pelo prazer, pelo próprio prazer que Ele oferece, sendo que isso nunca vai ser suficiente para a sua alma. O Catecismo Maior de Westminster diz assim, na primeira pergunta, qual é o fim último e supremo do ser humano? O fim último e supremo do ser humano é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Adore a Deus e tenha alegria, prazer em Deus, porque é só nele que satisfaz toda a nossa vida, toda a nossa busca por significado. Deus, essa é a minha oração, que a gente possa falar como salmistas, nos alegrarmos em Ti e na Tua vontade, buscando satisfação naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.